a cura justamente do vazio, do desencontro consigo mesmo, do desencontro com aquilo que é bom. A gente deseja fazer coisas boas, a gente deseja ser feliz, mas o que acontece? Nós sempre buscamos... Claro que o fracasso é importante muitas vezes, em muitas situações, mas nós fracassamos demais. Nós somos uma ladainha de fracasso. Fracasso em todos os sentidos. Mesmo que você sempre acerte, você é uma ladainha de tristeza. Sabe o que é ladainha? Que significa assim, uma coisa que todo dia, repetitivamente, vem situações horríveis. Não que tristeza não tenha que existir na nossa vida. Tem que existir. A tristeza existe na nossa vida. Mas ela virou ladainha, ela virou sempre assim, sempre assim. Sabe, a ladainha de angústia, a ladainha de depressão, a ladainha de vazio. Gente, isso é miséria. Miséria de mim. Miséria de mim. Eu preciso aprender a acumular-me. Isso é importante, né? Nós não temos que acumular bens, mas acumular eu mesmo em mim. E para eu aprender a acumular em mim, eu preciso aprender a acumular Deus em mim. Eu preciso aprender a acumular pessoas em mim, né? Para eu ser uma pessoa cheia. Só que hoje, Cristo, através do Evangelho de Mateus 15, versículo 21 e 28, e também através do livro de Números, nós estamos fazendo um estudo também do livro de Números, capítulo 13, ele propõe que você renuncie o excesso de você. Sabe o que é o excesso? O excesso é quando eu me acumulo de uma maneira desorganizada, fora do lugar. Nós precisamos ter acúmulo de nós, acúmulo de paciência, mas como deveria ser o nosso armário de comida. Não de todos, mas aquele armário absolutamente organizado. Aqui estão os sacos de arroz, os sacos de feijão, aqui está o açúcar, o saquinho de açúcar. Então, quando acabar, eu sei aonde está o açúcar, eu vou rápido no feijão. Nós precisamos ter um guarda-comida ou uma despensa de nós mesmos dentro de nós. É um acúmulo, ou seja, uma reserva de nós. Mas nós não podemos ter excesso de nós. Excesso é como se fosse um guarda-comida desorganizado, aonde eu não sei aonde está as coisas. Às vezes eu tenho um excesso em mim de um determinado sentimento de amor, mas eu não tenho... Eu observo que a paciência em mim, ela está lá embaixo. Se eu tenho uma organização dessas reservas de mim, eu observo que eu estou aqui com excesso de amor e de perdão, com uma grande quantidade de perdão, mas eu observo que, pela organização, dá para a gente observar isso, que a paciência em mim está muito pouco, então eu preciso tratar de fazê-la crescê-la. Aquele que tem excesso de si, ele é tão descontrolado que ele tem excesso também de vícios, de pecado. O acúmulo é acúmulo de coisas boas, de virtude. O excesso é o acúmulo de vícios. E muitas vezes pecados. Todo vício, na verdade, ele é um grande pecado. Então isso, quem faz esses excessos acontecer é o orgulho, né? O orgulho tem excessos de vícios. Isso é o orgulho, né? Eu sou mais eu sou viciado em mim, quer dizer, eu sou o cara, eu tenho excesso de vanglória. E isso, o orgulho faz a gente crescer nisso. Hoje Deus fala o seguinte, que você vai sendo miserável de você quando você deixa o orgulho tomar conta dessa organização interna sua. Ele faz você nem perceber que o teu perdão é pouco, está com uma pouca reserva, mas os seus vícios de consumo, por exemplo, são altos. O seu vício sexual é alto. O vício do apego é alto. Isso é o orgulho faz. Isso é o excesso de nós mesmos. Nós temos que acabar com o excesso de nós mesmos, que acabar com os vícios e começar a ter acúmulo de nós mesmos, ou seja, acúmulo de virtudes. Então, o que Deus fala? Isso é um problema, que isso vai levando você a diminuir você mesmo e você perder de você mesmo. Por isso que a nossa vida se torna muitas vezes uma bagunça, uma desorganização. Você muitas vezes é organizada no seu trabalho, é organizada na sua casa, mas é desorganizada nas suas emoções.
Sabe? Quando acontece um detalhinho. Você é uma pessoa super organizada exteriormente, mas interiormente você é uma pessoa desorganizada. Quando tem uma coisinha que sai fora do lugar no seu dia a dia, você vira um monstro. Tem pessoas que são altamente proativas no trabalho, no emprego, na casa, é uma maravilha, mas você não é proativa para você. Você esquece de você. Você esquece de ver e não consegue ver que o teu perdão, o teu amor, por exemplo, o teu afeto, ele está tão baixo que ele está negativo, tá? Então, o que Deus está falando para você hoje, nesse evangelho de hoje, que é Mateus 15? Ele está dizendo assim, que você precisa organizar o teu interior, você precisa de humildade. Humildade, você precisa de pequenez. Você precisa pegar esse excesso de você, não desaparecer da sua vida, mas deixar ele do teu tamanho, do tamanho que tem que ser. Então ele mostra uma mulher cananeia que vem pedir a cura para Jesus, esse evangelho de Mateus 15 fala que a cananeia ela vem pedir a cura de Jesus, e a cananeia, e Jesus meio que humilha ela, falou, olha, eu não vim eu vim para o povo de Israel, e você é da cananeia, você não é do povo de Israel. Já é uma humilhação. O que a mulher cananeia faz? Ela enfrenta essa humilhação. Ser iluminada por qualquer pessoa é uma coisa. Agora, receber essa palavra de Jesus, que é Deus, era um pouco complicado. Mas Jesus, ela provoca. Não que Jesus teve preconceito, jamais. Mas ela provoca, e justamente a cananeia, para mostrar para os outros. Ela enfrenta, ela não tem medo, ela não tem receio, ela não tem excesso de si. Porque se ela tivesse excesso de si, ela teria orgulho, ela teria parado, chorado, angariar mais trauma e inclusive ela ia ter trauma do próprio Jesus. Ela enfrenta essa humilhação e fala assim, mas e Jesus Cristo fala assim, eu não vim para dar pão, ou seja, cura para o povo de Israel, para o povo que não é de Israel. Mas aí a mulher ela se abaixa mais, ela enfrenta a humilhação, embrulhando a humilhação e colocando debaixo do braço e utilizando até a humilhação, dizendo assim, mas os cachorrinhos também comem as migalhas dos pães dos seus patrões. Ela se coloca como um cão, um cachorro lá embaixo que come a migalha. E Jesus Cristo depois fala assim, né? Você tem uma fé avassaladora, vai que tua filha já está curada do demônio, já está liberta do demônio. Quer dizer, essa mulher mostra para nós, Jesus Cristo mostra através da cananeia, que quando a pessoa não tem excesso de si, ou seja, quando ela não tem orgulho, ela se torna uma pessoa extremamente de sucesso de vida. Porque ela enfrenta aquilo que nos para, que é a humilhação. Toda humilhação faz a gente ficar paralisado por causa do trauma. Toda humilhação faz a gente ficar chocado. A mulher, ela enfrenta isso tudo. Diferentemente, lá da primeira leitura em Números, que o povo de Israel ficou com medo daquele povo que estava na terra de Canaã e que era pretensamente, figurativamente, mais forte. Eles ficaram com medo, falaram, não vamos entrar não, que esse povo vai nos matar. Quer dizer, quem que é frouxo? Aquele que tem excesso de si, aquele que tem um excesso de orgulho. Quem que é corajoso? Quem consegue buscar o prêmio da reconciliação de si? Aquele que é humilde. O humilde, o pequeno, e aí nós lembramos de Davi e Golias, que era pequeno. O pequeno ele sempre se torna vencedor. Porque ele enfrenta o maior obstáculo da vida dele, que é a humilhação. Você que é pobre, que viveu sempre numa miséria, é você que é destinado a enfrentar esses traumas de miséria. Então o Cristo fala assim, não tem como você curar da miséria de você mesmo se você não tem o coração da cananeia, um coração absolutamente pequeno, humilde. Ou seja, não tem como você ser curado da miséria de você mesmo se você não consegue vencer as suas humilhações. A humilhação de ser feio, a humilhação de ser pequeno, a humilhação muitas vezes de ser negro, a humilhação muitas vezes de ser tantas coisas que na sociedade são atributos de humilhação. Você que não estudou, eu não estudei, eu tenho vergonha de falar em público. O humilde ele vence essa humilhação de não ter estudado. E quando você vence a humilhação, você começa a ser curado em nome de Jesus
da miséria de você mesmo.